Olá, sejam bem-vindos ao workshop de Conindu para terapeutas. Nesse tópico, eu vou falar sobre o desenvolvimento da intuição do terapeuta. O terapeuta, seja qual for a terapia que ele usa, ele vai, com o tempo, tendo um campo mais perceptivo do seu ambiente, onde ele trabalha, das pessoas, do seu atendimento. E é muito interessante a gente pensar nesse processo como um processo a ser desenvolvido. Algumas pessoas nascem mais intuitivas, mais perceptivas, outras não. E o terapeuta que já não é tão perceptivo ou não ainda explorou esse campo da intuição, ele pode fazê-lo. Eu expliquei já em aulas anteriores que você pode ver sobre o nosso mentor espiritual, sobre aquele que trabalha junto de nós, quando estamos atendendo, como assim, uma assessoria bem dessa parte mais energética e espiritual mesmo. Salientando novamente que o espiritual aqui não tem nada a ver com religião, mas sim com o campo espiritual do nosso corpo, do nosso conteúdo, que não está mais aqui, mas aqui do planeta. Eu tenho essa aula e deixei o desenho aqui para a gente acompanhar nesse propósito aqui também, de ver o campo espiritual do planeta. O campo energético, espiritual e onde está o assessor, os assessores, as equipes espirituais, tudo explicadinho aqui. Você vai lá, acessa a aula, você vai entender direitinho. Mas aqui o título, Desenvolvendo a Intuição Pessoal, e no caso aqui do terapeuta do Conindu, Por que é muito propício para o terapeuta de Conindu desenvolver isso? Porque ele está trabalhando com o elemento fogo, que é o elemento que corresponde à dimensão espiritual do ser, que faz as transmutações, modificações, o fogo alcança todos os patamares de dimensão, não só quarta, quinta, sexta, vai até a dimensão espiritual. Então, é uma oportunidade dele desenvolver isso. Como é que pode ser feito? Você pode ter a parceria com o seu mentor espiritual, ou se você não faz essa parceria e quer trabalhar só mais a parte física de quarta dimensão e terceira dimensão, também é válido, você pode desenvolver esse campo, tá bom? Intuitivo. Então, eu vou dar umas regrinhas aqui de como você faz isso. A hora que você acende o cone e vai aplicar, você já conversou com seu cliente, já falaram o que era necessário e você vai aquietar-se. É importantíssimo o aquietamento para essa comunicação intuitiva. A comunicação intuitiva que você vai perceber o que o seu assessor espiritual ou o que está acontecendo com essa pessoa nesses outros campos mais sutis, tá bom? Aquietar-se. O terapeuta de Conindu não deve falar na hora da aplicação, ele deve ficar em silêncio.
E você pode ficar observando a chama. É uma maneira de você se sentir envolvido, né, pelas chamas e ficar ali. É como você sentar na frente do mar, botar uma cadeirinha na areia e ficar olhando o mar. Você também se sente envolvido com aquilo e você acaba nem pensando. É exatamente isso que você deve fazer. Ficar ali olhando a chama, observa as cores, né? Que ela tem as cores, tem interpretação assim das cores, mas não tem diagnósticos, né? Mas você vai observando e vai se envolvendo com aquela quietude, tá? O paciente está lá quietinho, provavelmente com sono, né? Não deve ficar falando ele também. Você está fazendo uma aplicação tranquila, com todos os cuidados necessários, e você lá olhando aquele fogo, tá? Isso faz com que você, não pensando, ou não se envolvendo, não se falando com aquela situação da aplicação, possa aguçar a sua percepção do campo energético dessa pessoa, tá? Toda vez que você encosta a mão na pessoa, chega perto do campo, né, áurico dela, você está acessando as informações. E se você estiver quieta, né, sem pensamentos, você pode acessar essa informação, tá bom? Então vocês entendem quando eu explico que não são as chamas que dá diagnóstico. O que dá diagnóstico e percepção da pessoa, às vezes, é você estar perto da pessoa, a sua mão está encostada na pessoa porque você está aplicando o cone, o seu campo dentro do campo da pessoa e você começa a ter percepção da situação dela, tá bom? Outra dica que tem é cale-se. Agora não é só falando, né? Não é de você ficar falando, é de calar o seu pensamento. É difícil. Eu sei que é difícil. A gente tenta fazer às vezes na meditação. É um exercício que você vai fazendo até conseguir não pensar. O não pensar não é não pensar, gente, porque o cérebro não para nunca de pensar, né? Mas assim, você não fica buscando assunto, você não fica pensando no supermercado que você vai fazer ou no evento, né, que você teve ontem. Você não vai procurar assuntos, você vai deixar que ele se acalme, o seu pensar vai se acalmando. Você está ali também meio anestesiada com a imagem do fogo e lembre-se que você está sendo rastreada. Toda vez que você faz aplicação em alguém, você está auto-aplicando também, porque o seu campo, né, a sua mão, o seu campo está dentro da, da ação do fogo, tá bom? Então, entenda que você precisa ficar quieto, calar-se. Esse vai aguçar bastante a sua intuição e percepção do que está acontecendo ali. Por isso que eu digo que o cone e o fogo do cone te dá uma possibilidade bastante interessante de desenvolver esse campo, porque ele te tira daquele momento, né? E você vai um pouquinho além, você expande um pouquinho sua consciência ali, tá bom? Você pode também produzir ressonância com aquilo que está acontecendo. O que quer dizer? Está lá o seu pensamento que não para, né? Já falei, não para mesmo. Cada hora ele traz um assunto diferente. Se você não buscar os assuntos, ele vai esgotando os assuntos a falar com você, né? Mas fazer a ressonância é fazer uma fala interna que
você fique pensando naquilo. Por exemplo, uma oração. Você quer fazer uma oração? Pode fazer a oração que você gostar. É uma maneira de você estar fazendo essa ressonância com o que está acontecendo. Você quer fazer um comando quântico? Pode fazer, né? Porque você ocupa seu cérebro naquele momento. A intuição nunca vem pelo pensamento, né? Ela vem pela percepção ao redor. Então, assim, estar com o pensamento dirigido para uma oração, um comando quântico ou um outro tipo de comando, ajuda você a fazer esse processo intuitivo, tá bom? O próximo tópico é aprenda e sinta. Então, é assim, você está sentindo lá, você está aplicando o cone, e você, de repente, sentiu que aquela pessoa, apesar dela não descrever isso para você, você sentiu que ela está um pouco ansiosa, vamos supor, né? Da onde veio essa informação, né? Por que que você sentiu isso? Esse aprender, prestar atenção e aprender é assim, isso que você sentiu é dela ou é seu? Porque você está ali junto, sendo, né, trabalhado, o seu campo está sendo processado. De repente, essa ansiedade é da pessoa que você está trabalhando ou é seu? Né? Fica difícil a gente saber, mas assim, conforme você vai perguntando, e se você pergunta, ele responde, tá? Então, o mentor é assim, ele está sempre pronto. Então, às vezes você fala, nossa, eu estou sentindo aqui uma ansiedade, uma energia de ansiedade, e aí, mentor, é meu ou é dela? Você vai saber, de alguma forma. Ele não vai falar, mas você vai perceber. Então, isso é um exercício que vai fazendo. Você não vai fazer isso a primeira vez e dar certo logo na primeira semana que você está fazendo. Você vai vendo que vai sendo cada vez mais fácil essa interação, essa parceria, vai ficando cada vez mais fácil, sutil e gostosa, tá bom? E a próxima dica é ligue-se no que está acontecendo, né? Saiba que você também foi tratada ali, porque já expliquei, você está dentro do processo, o seu campo está sendo rastreado, né? E você está sendo tratada ali. Com a experiência, você vai sentindo e aprendendo a separar o que é seu do que é da pessoa que você está atendendo, tá bom? No princípio, quando a gente está começando esse processo da intuição, a gente fica muito em dúvida do que está acontecendo, se é da pessoa, é seu, né? E tem aquele famoso período que a gente passa sentindo o que o outro descreveu, né? Quando a gente começa a ser terapeuta, não tem um cuidado mais interno de não contaminação, né? Um cuidado de proteção com você mesmo, você passa a sentir o que o cliente sente. Então, o cliente veio lá com, vamos supor, uma coisa física, vai, enxaqueca, né? Aí você tratou lá, é bem físico, mas tem a sua ressonância, né? Nos corpos energéticos. Normalmente as enxaquecas são provocadas pelo fígado. E você, de repente, o cliente foi embora e você começa a sentir uma certa indisposição no fígado, né? Ou o cliente que chegou com uma depressão e você começa a sentir o que ele sentia. Ou o cliente veio com uma dor no joelho,
De repente, no dia seguinte, você está com dor no joelho, porque teve a interação dos campos, você teve a percepção do que está acontecendo, o seu campo interagindo com o campo da outra pessoa, assumiu essas dores também, né? Esse processo de dores, tá bom? Então, não é muito fácil da gente ir percebendo isso, mas com o tempo você vai percebendo e saiba que isso você pode estar sempre se perguntando: é meu, não é meu, tá? Outra coisa, é muito interessante também quando todos os clientes chegam com o mesmo problema. Isso acontece com todo terapeuta, né? Vamos supor, veio uma cliente que quer tratar ansiedade. Aí você, assim, percebe que naquela semana, naqueles dias, né? Todo mundo que vem para tratar a ansiedade, falta de sono, né? Vai dando as características. Você fala, nossa, que engraçado. Aí você comenta com os colegas até, você fala, nossa, como é que pode, né? Todo mundo que atendi essa semana reclamou do sono. Todo mundo reclamou de ansiedade. Você vai vendo que o padrão é o mesmo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que naquele momento, ou nessas semanas que está acontecendo isso, o seu assessor e a sua equipe espiritual está apto a tratar essas pessoas com essas dificuldades. Ele está preparado para tratar falta de sono, ansiedade ou depressão. Você vai ver que todos têm o mesmo. Isso tem um pouco de ressonância com você, porque se você não tiver essas coisas, você não teria como atraí-los. Você tem. Quando você começa a cuidar dessas pessoas com o mesmo quadro, igual para todo mundo, você está se autotratando. É um processo de autocura, né? Que vem através do seu assessor e da sua intuição. É bom prestar atenção nisso, nas coincidências, que não existem coincidências, e você vai, então, através desse processo de trabalhar com o Konindu, que nos facilita tudo isso, aprendendo a lidar com todas essas situações e aguçando mais esse seu desenvolvimento intuitivo, ok? Eu vou ficando por aqui, até uma outra oportunidade. Obrigada.